Olá! Hoje iremos falar sobre a degradação completa da glicose, também conhecida como via glicolítica e glicólise, que ocorre no citosol e na mitocôndria. Esse processo é acoplado à síntese de ATP, sendo a principal forma de geração de energia dos seres vivos, e podendo ser até o único substrato de ATP em algumas células e órgãos, como cérebro e hemácias. Apenas o cérebro consome cerca de 75% do total de glicose armazenada em um dia. No corpo humano, ela é adquirida através de açúcares que são consumidos na forma de amido, sacarose e lactose. As principais vias de utilização da glicose são o armazenamento de glicogênio, amido e sacarose, oxidação de piruvato por glicose, oxidação da ribose 5-fosfato pela via de pentose e fosfato, e síntese de polímeros estruturais para a formação da matriz extracelular e polissacarídeo pericelular. A oxidação completa da glicose é dividida em 3 etapas fundamentais que serão abordadas a seguir. Oi, aqui é a Xadê e eu vou falar sobre a glicólise. A glicólise é um processo que pode ser definido como uma via metabólica, na qual uma molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de piruvato. O local de ocorrência da glicólise é no citoplasma da célula, de qualquer indivíduo, seja ele anaeróbio ou aeróbio, exceto em vírus. Esse processo envolve 10 reações enzimáticas e resulta na formação de ácido pirúvico a partir da glicose. A primeira reação é catalisada pela enzima hexocinase, e essa reação vai envolver a quebra de um ATP e a produção de glicose 6-fosfato. Um ATP é gasto na primeira reação. A hexocinase transfere um fosfato do ATP para a glicose, e o 6-fosfato indica que há um fosfato no carbono 6. Então, na primeira reação ocorre a fosforilação da glicose. Na segunda reação, a molécula de glicose 6-fosfato vai ser convertida em frutose 6-fosfato, pela enzima fósforo-glicose isomerase. O que muda da glicose para a frutose é o formato da molécula. Essa conversão da glicose em frutose ocorre porque a frutose é mais simétrica. Posteriormente, a molécula vai ser partida ao meio, gerando 2 compostos com 3 carbonos cada. Na terceira reação, ocorre o gasto do segundo ATP da glicose, pois essa reação transforma a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Nesse caso, o fosfato foi transferido do ATP para o carbono 1 da frutose. Na quarta reação, a frutose é partida ao meio pela enzima aldolase e vai produzir uma molécula de dihidroxiacetona fosfato e outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. O gliceraldeído 3-fosfato é quem segue à frente nas reações da glicose. Então, a dihidroxiacetona é convertida em gliceraldeído 3-fosfato também. No final, temos 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. A enzima que participa desse processo é a triose fosfato isomerase. Na quinta reação, o gliceraldeído vai ser convertido em 1,3-bifosfoglicerato, e nessa reação está sendo produzido NAD reduzido e está entrando um fosfato inorgânico. Agora tem fosfato no carbono 3 e outro no carbono 1. A enzima que participa desse processo é gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Essa reação ocorre em 2 passos. O primeiro passo é fazer o NAD reduzido e colocar a entrada da molécula de água. O segundo passo é promover a entrada do fosfato. Na sexta reação, 1,3-bifosfoglicerato sofre uma reação e é convertido a 3-fosfoglicerato. A enzima fosfoglicerato sinase transfere um fosfato que estava no carbono 1 para o ADP, e quando o ADP recebe um fosfato, se converte a ATP. Este é o primeiro ATP produzido pela glicólise. Mas como temos 2 gliceraldeídos, tudo acontece em dobro, ou seja, são produzidos 2 ATPs. Já na sétima reação, o objetivo agora é arrancar o fosfato que está no carbono 3 para usá-lo também para produzir ATP. A enzima fosfogliceratomutase vai transferir o fosfato que estava no carbono 3 para o carbono 2, produzindo a molécula de 2-fosfoglicerato. Já nas duas últimas reações, a célula pega o 2-fosfoglicerato e retira uma molécula de água, produzindo a molécula de fosfenolpiruvato. Nas duas últimas, o fosfato sai da molécula, será transferido para o ADP, que vai se converter em ATP. O que sobrar será a molécula de piruvato. Como tudo está em dobro, foram formados 2 piruvatos e 2 ATPs no final das reações. Olá, meu nome é Luana e eu vou falar sobre a oxidação do piruvato.
A oxidação do piruvato converte piruvato em uma molécula de 3 átomos de carbono em acetil-CoA, uma molécula de 2 átomos de carbono ligado à coenzima A, produzindo um NADH e liberando uma molécula de dióxido de carbono no processo. A acetil-CoA atua como combustível para o ciclo do ácido cítrico na próxima etapa da respiração celular. O piruvato possui importante função na conversão do alimento à energia, importante regulador dos processos metabólicos. A união de duas moléculas de piruvato pode formar uma nova molécula de glicose no fígado por um processo metabólico conhecido como neoglicogênese. Olá, sou Larissa e agora eu vou falar sobre o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Primeiramente, eu vou pontuar três funções do ciclo de Krebs. O primeiro, porque ele é responsável pela oxidação dos carbonos. Ele também é responsável pela obtenção de energia e pelos precursores biosintéticos. No ciclo de Krebs, quando a acetilcoenzima A ela é degradada, ela gera uma energia que será levada pelos transportadores de elétrons. Mas vamos ver como que acontece essa liberação de energia? Então, aqui, primeiramente, vamos ter a acetil-CoA, que veio lá do piruvato, da quebra do piruvato, e foi transformada em acetil-CoA. Quando essa molécula chega, ela sofre uma série de reações dentro desse ciclo de Krebs que fará a liberação dessas energias. Então, a acetil-CoA é quebrada em citrato. Esse citrato é novamente degradado em isocitrato. O isocitrato é novamente quebrado em alfa-citoglutarato, que é liberado o NADH. O alfa-citoglutarato é degradado a bucinil-CoA, que é liberado também NADH e CO2. Esse bucinil-CoA ele é degradado em succinato, liberando ATP. Esse succinato é degradado em fumarato, liberando FAD. Fumarato degradado em malato, sem liberar nada. E amalato, finalmente, amalato em oxalato, liberando NAD. Então, contabilizando todos os produtos, ficaram 3 NADs, um FAD e um ATP. Sendo que quando você tem a quebra do piruvato, quando você tem a quebra da glicose, nós liberamos 2 piruvatos, consequentemente, liberamos 2 acetil-CoA. Então, todos esses produtos serão duplicados. E toda essa energia que foi liberada pelo ciclo de Krebs será conduzido ao transporte de elétrons. Eu sou a Raíssa e vou falar sobre a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Como está representado no esquema, ela se localiza na membrana interna da mitocôndria e é constituída por 4 complexos enzimáticos e 2 transportadores móveis. Eles recebem os elétrons das etapas anteriores. O complexo 1 transfere 2 elétrons do NAD para a ubiquinona e libera 4 prótons no espaço intermembrano. O complexo 2 reduz o FAD e transfere os elétrons para a ubiquinona. O complexo 3 vai transferir os elétrons da ubiquinona para o citrocromo C, liberando 4 prótons no espaço intermembrano. O citocromo C é um transportador móvel periférico, que vai levar os elétrons até o complexo 4, onde passarão por oxirredução até eles serem entregues para o oxigênio, que vai reduzir a água e também vai liberar mais 2 prótons no espaço intermembrano. Olá, eu sou a Eduarda e agora eu vou falar sobre a fosforilização oxidativa mitocondrial.
Segundo Peter Mitchell, a energia que tem origem no transporte de elétron é convertida em uma força próton-motriz, e essa força é quem impulsiona a síntese de ATP. Essa relação é explicada pela hipótese quimiosmótica. Segundo ela, a energia proveniente do transporte de elétrons é utilizada para bombear prótons do interior da mitocôndria através da membrana interna para o espaço intermembranas, causando assim um acúmulo maior de prótons nesse espaço do que na matriz mitocondrial, isto é, um gradiente de prótons. E isso gera um acúmulo de cargas positivas nesse espaço. O retorno desses prótons que se acumulam no espaço intermembranas para a matriz mitocondrial é um processo espontâneo que ocorre a favor do gradiente eletroquímico, e isso faz com que libere energia capaz de levar à síntese de ATP. E esse retorno ocorre em espaços específicos da membrana mitocondrial, que são constituídos pela ATP sintase. Isso ocorre porque a membrana é impermeável a prótons. Essa ATP sintase é quem incentiva a formação de ATP quando os prótons passam pela enzima nesse retorno. E todo esse processo pode ser impedido por inibidores específicos que atuam na paralisação do transporte de elétron. Com isso, não se tem o gradiente de prótons e, consequentemente, não há síntese de ATP.